Oi, tudo bem? O meu nome é Alicia e eu estou aqui para ajudar a você, que é estrangeiro, estrangeira, a falar melhor em português. Se você não fala nada de português, você pode começar com esse vídeo, onde você aprenderá as suas primeiras palavras em português e também quais são os sons do português do Brasil. E se você já fala um pouquinho de português, não tem problema, porque com esse vídeo você poderá refrescar a sua memória. Você tem legendas em português e em inglês. E você tem esse mesmo conteúdo explicado em inglês, em alemão e em português aqui abaixo na descrição do vídeo, onde você também encontrará o material para baixar. Então, se você quer aprender português, esse é o lugar perfeito para você começar. Eu devo realçar que você aprenderá o português do Brasil, porque eu sou do Brasil e é o português que eu falo e que eu ensino. E o português do Brasil tem alguns sons que são diferentes dos sons do português de Portugal, ou seja, do português europeu. Isso é assim, é totalmente normal. Mas essas diferenças entre o português do Brasil e o português europeu não impedem a comunicação. Ou seja, se você aprende o português do Brasil, você pode se comunicar sem problema nenhum com qualquer pessoa que fale o português em todo o mundo, ok? Dito isso, nós vamos começar com cumprimentar, ou seja, dizer oi, olá, os cumprimentos em português. E nós teremos o clássico, que é oi. Oi é curtinho, é educado, mas é curtinho e é o que nós dizemos normalmente no Brasil para cumprimentar. Oi. Você também pode dizer bom dia, se você preferir. Bom dia é o que você diz durante o dia. A partir da 13h, você pode dizer boa tarde, se você quiser. E quando já anoitece, você passará a dizer boa noite. E, normalmente, por educação, nós perguntamos para a pessoa como ela se encontra. E a maneira mais fácil de fazer isso é dizer como vai? Como vai? E você vai responder dizendo bem. Mas você não diz somente bem, você diz também obrigado ou obrigada. É a forma de você agradecer em português. Obrigado é o que você diz se você é um homem e obrigada é o que você diz se você é uma mulher. Então, preste atenção nessa pequena diferença. Então, se você for um homem, você dirá bem, obrigado. Se você for uma mulher, você dirá bem, obrigada. Se você não está bem, mas você também não está mal, você dirá normal e você agradecerá também. E para você se despedir, você pode dizer até logo. E até logo é uma fórmula de despedida, é a mesma coisa que você dizer adeus. Adeus é um pouco mais formal, então não é tão comum. E se a pessoa se despede de você dizendo até logo, você pode dizer até. Até é uma maneira de você responder a até logo, uma maneira bem curta, ok? Então veja que forma tão prática de você dizer tchau. Até. Tchau também se diz muito no Brasil, ok? Então, se você preferir, você pode dizer tchau, sem problema nenhum. Bom, vamos repetir. Vamos ver então. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Bem, normal, obrigado, obrigada, até logo, adeus, até. Olha só que bonito. Bom, e nós continuamos com informação importante, aquelas palavras que farão que você fale de uma maneira gentil em português, com educação. E a primeira palavra será por favor. Por favor é o que você diz quando você pede alguma coisa. Por favor. Para você agradecer, você já sabe, você dirá obrigado ou obrigada, se você for um homem ou uma mulher. E para reagir a obrigado ou obrigada, a fórmula é de nada. De nada. Também você pode dizer perdão.
se você tiver cometido um erro. Perdão. E você reage a perdão dizendo não tem problema. Não tem problema. E muito importante é você dizer sim para afirmar e não para negar. Ok? Vamos repetir. Importante, por favor, obrigado, obrigada, de nada, perdão, não tem problema. Sim, não. Veja só, que bonito, certo? Então, vamos continuar. Você tem aqui exercícios que estão inclusos no material que você pode baixar, aqui na descrição do vídeo, com as respostas, para que você vá consolidando essa informação. E nós vamos começar com o alfabeto, ou seja, os nomes das letras em português. E você verá que as letras em português você pode chamá-las A, B, etc. Ou você pode dizer o A, o B, o que você preferir. E as letras serão as seguintes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Veja que nós temos EE, O. Você pode pronunciar como você preferir, ok? As duas variações são corretas. E você pode dizer também C cedilha, que é uma letra bem bonita que nós temos no nosso alfabeto português. C cedilha. E aqui você tem um exercício para praticar. E nós vamos aprender a pronúncia das vogais em português. Por quê? Porque nós adoramos vogais em português. Você notará que a diferença mais forte entre o português europeu e o português do Brasil é que no português europeu, muitas vogais elas são escritas, mas elas não são pronunciadas. Praticamente você não escuta muitas vogais. No caso do português do Brasil, nós pronunciamos de maneira muito nítida as vogais e, de fato, às vezes nós colocamos vogais onde elas não existem. Okay? É um costume que nós temos no Brasil. Então, nós adoramos vogais. E eu espero que você goste também das vogais, porque você vai precisar delas para falar português. Então, vamos lá. Em português, nós teremos com e sem. Com significa mais, sem significa menos, ok? E nós teremos, por exemplo, essa letra A, que você vê um símbolozinho aqui em cima dela. E isso recebe o nome de A com acento agudo. E o som que terá essa letra A com acento agudo será um som aberto, ok? Então, fique com isso. A letra A pode ter um acento, mas o acento inverso, que será o acento grave. Mas o som é o mesmo, é um som aberto. Somente a letra A pode ter esse acento grave, as outras vogais não podem. E nós teremos a letra A com esse outro símbolo, que é o tio. A com tio. E o som será um som nasal. Portanto, preste atenção, é diferente, som aberto e som nasal. E nós teremos também a letra A com o circunflexo, cujo som será fechado. Então, veja aqui uma mesma letra, mas 3 sons diferentes. Por quê? Porque em português nós temos as 5 vogais, A, E, I, O, U. Mas existem mais sons do que somente esses, ok? Portanto, é um detalhe importante do português que você verá daqui a pouquinho, ok? Então, fique com essa informação. As vogais podem ter diferentes acentos. A maneira de pronunciar as vogais pode variar dependendo da região. Então,
Não se estranhe se você estiver no norte do Brasil ou no sul do Brasil e você vê que as pessoas pronunciam as vogais de uma maneira um pouco diferente. Isso é normal porque o Brasil é um país muito grande, ok? Mas não se preocupe porque, como eu já disse para você, essas diferenças não dificultam a comunicação. Então, são simplesmente variações que é normal dentro de um idioma com tantos falantes, ok? Bom, perceba que as vogais em português elas podem ser abertas ou fechadas. Qual é a diferença? Que para você fazer uma vogal aberta, você abre mais a boca. Para você fazer uma vogal fechada, você fecha mais a boca. Portanto, você dirá casa. Veja, minha boca ela abre muito para eu dizer cá e depois ela se fecha para eu dizer za. A letra é a mesma, é a letra A, só que não é o mesmo som. Nós temos dois sons um pouquinho diferentes, ok? Então, vamos repetir. Casa, casa, ok? Então, eu digo, é uma diferença sutil. E é bom que você saiba que essa diferença existe. Mas não se preocupe, porque eu estou indicando isso para que você saiba a teoria. Mas o que você precisa realmente é conhecer os sons do português na prática. Ou seja, escutando muito português. Mesmo que você não entenda as palavras, não importa. O que é importante é que você se exponha ao português. Escute música em português. Veja filmes em português. Escute podcast em português. O que for, você não precisa prestar atenção no conteúdo, somente nos sons. Quando você já vai assimilando os sons, é mais fácil para você também pronunciar os sons. É assim como funciona o aprendizado. Então, não se preocupe, entenda a teoria, mas como você realmente aprenderá, será na prática. Bom, alguns exemplos para você. Você verá que as 5 vogais, podem ter o acento agudo e o som será sempre aberto. Por exemplo, quando você diz rádio. Mas se o que nós temos é o circunflexo nas letras A, E, O, então o som será fechado, ok? E no caso de câmera, é um som fechado e também um pouco nasal, e eu explicarei por quê. Preste atenção na diferença entre avó e avô, que são duas palavras com sons parecidos, mas diferentes e com significados diferentes. A avó é a mãe da minha mãe. Avô é o pai da minha mãe. Então, avó é um som aberto, avô é um som fechado. Veja a minha boca como ela se abre. Avó, avô. Certo? Bom, visto isso, vamos continuar. Com informação muito importante para você falar bem em português, que será que todas as vogais antes de M ou de N são nasais. Ok? Isso é muito importante. Vamos ver o caso de cama. Cama. C é nasal. Ma é aberta. Então, cama. 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 Por que é nasal? Porque nós fazemos que o ar suba daqui da boca para o nariz. Cama. Ok? Então, existe um som que fica realmente no nariz. Então, é bem nasal o português do Brasil, mais do que o português de Portugal. E, de fato, o português mais nasal do Brasil é o português que nós falamos em São Paulo. Eu sou de São Paulo, então você verá que eu nasalizo forte, ok? Porque é como nós falamos, mas é um rasgo característico, uma característica de lá. Não é nada que, dificulte a comunicação, como eu já disse para você. E nós veremos aqui, no caso dessas duas letras, a letra A com o tio e O com o tio, que o som é nasal. Portanto, nós diremos leão, leões. Leão, leões. O ar sobe para o nariz e ele fica aí no nariz. Então, você nota um calorzinho no nariz quando você pronuncia leão, leões. Não só um calorzinho, você nota também uma vibração muito sutil aqui no nariz. Leão, leões. Ok? Eu sei, para muitas pessoas é bem difícil esse som.
porque esse som nasal ele não está em muitos idiomas do mundo, mas em português sim, portanto você deve praticar um pouquinho. E, como eu já avisei para você, nós adoramos as vogais em português no Brasil. Portanto, aqui eu coloquei um exemplo de uma oração para você só com vogais. É uma oração que ela faz sentido em português. E a oração é ó, uauê, aí, ó, uauê é o ó. Vou repetir. Ó, uauê, aí, ó, uauê é o ó. Eu falei bem rapidinho para que você veja a beleza dessa oração. Eu vou repeti-la mais devagar. Ó, uauê, aí, ó, uauê é o ó. E é um exemplo dessa paixão que o português do Brasil tem pelas vogais. E as vogais, como eu digo, podem ser nasais, no caso de nós termos a letra M, a letra N ou o tio. Mas no caso da letra M ou da letra N, há exceções, ok? Há exceções, algumas, não muitas, mas existem. Bem, continuamos com um fenômeno bem interessante no Brasil, que é que a letra E, no fim da palavra, tem o som de I. Nós escrevemos E e nós pronunciamos I. Tarde, noite, que são palavras que nós já vimos no começo desse vídeo. E que a letra O, no fim da palavra, tem o som de U. Por isso, nós dizemos em português, obrigado, como, logo. Veja só que interessante, né? É um fenômeno bem geral mesmo. Então, observe que isso ocorre e é assim como os nativos vão falar. Então, não ache estranho porque é um fenômeno realmente sistemático no Brasil. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a acentuação no português. E o que é acentuação? Agora nós veremos. Em português, cada palavra tem uma sílaba tônica, ok? A sílaba tônica é a sílaba que recebe destaque na palavra. Então, nós quando falamos, nós não falamos de uma maneira reta, como um robô. Nós não falamos dessa maneira mecânica. Nós modulamos a voz. E nós modulamos a voz, em parte, em função da acentuação das palavras. Por quê? Porque nós vamos destacar uma sílaba em cada palavra. Somente uma por palavra. E essa é a sílaba tônica. Se uma palavra tem acento, então aí está a sílaba tônica. É muito fácil. Quando você vê uma palavra que é escrita com acento, você sabe que você deve destacar essa sílaba. Você deve colocar ênfase nela. Portanto, você dirá música, perdão, metrô. Perceba que eu estou destacando a sílaba onde está esse acento. E essa é uma regra importantíssima em português que fará que você fale o português como um nativo falaria, porque o nativo sabe isso intuitivamente, ok? Você está aprendendo as regras porque você é estrangeiro, mas não se preocupe porque as regras são fáceis. E não importa a extensão dessa palavra. Por exemplo, aqui nós temos o acento bem bonitinho nessa sílaba pi, e é a sílaba que vai ser destacada. Paralelepípedo. Veja só, é assim como você vai pronunciar. Paralelepípedo. E pronto, ok? Bom, continuamos com outra informação muito importante, que é, se uma palavra termina em a, e, o, as, es, os, em, nós acentuamos a penúltima sílaba. Então, como eu digo, não importa a extensão da palavra. Se a terminação é essa, você acentua não a última sílaba, mas a anterior. Por isso, nós diremos obrigada, tarde, obrigado. Viu? É assim como nós pronunciamos. E vamos aprender as consoantes. E você verá que não é complicado. Bom, nós temos, no caso de todos esses conjuntos de letras, o mesmo som. E o som é o que você vê representado aqui no alfabeto fonético internacional. Se você não conhece esse símbolo, pode ignorar, não tem problema nenhum. Mas se você conhece, vai ajudar a você entender qual é o som. Mas é um som que ele é muito comum nas línguas do mundo, que é o som de G. Então, no caso de nós termos GA, GO, GU, GUE, GUI, o som será de G.
Portanto, nós diremos em português Gabriel, Diego, Gustavo, Miguel, Guilherme. Preste atenção que no caso de GUE, GUI, a letra U, ela é escrita, mas ela não é pronunciada. Miguel, Guilherme. E essa é uma regra que tem algumas exceções. E no caso de nós termos essas combinações de letras, o som será o que você vê aqui. É o mesmo som que você tem em francês quando você diz jour. Portanto, nós vamos ver nas combinações JA, JE, JI, JO, JU, G, GI, o som de J. Janaína, João, Júlia, Gilberto, Geraldo. Ok? E não se preocupe com essas palavras porque são nomes de pessoas, você não precisa decorar, são só exemplos. Mas o importante é que você perceba esse som de J, ok? E no caso dessas combinações, o som será o som de K. Portanto, CA, QA, CO, QO e CU, e também QE, QI, mas no caso de QE, QI, a letra U não vai ser pronunciada, ela somente vai ser escrita, o som será de K, como nós vemos em Carlos, Marcos, Custódio, Henrique, Quitéria. Ok? Então, esse som de K que você está ouvindo. Eu sei, parece muita informação, mas você acostuma rápido, ok? Não se preocupe. E, nesse caso, há exceções também a essa regra. Nós veremos que em português a letra V tem som de V. Então, nós vamos dizer Vladimir, Vitória, Vanessa. Ok? E nós teremos o som de Z. Nestes casos, a letra S entre vogais, como ocorre em José, você vê que a letra S está entre duas vogais, portanto, o som é de Z, José. Ou também a letra S no fim da palavra, se a palavra seguinte começa com vogal. Então, nós teremos Carlos Alberto. Veja a letra S no fim e a seguinte palavra com uma vogal. Carlos Alberto. E nós teremos a letra Z com som de Z, que será Luz e Luzia. Ok? E pronto. Bom, continuamos com outro som, que é o som de S. E esse som tão simples, ele aparece em todas essas letras aqui. Portanto, nós vamos pronunciar Conceição, Graça, Larissa, César, Inácio, Sandra, Cristina, Afonso. E a letra S, observe, ela terá som de S quando ela aparece no começo da palavra, Sandra. Quando ela aparece antes de consoante no fim da sílaba, Cristina. Veja que a sílaba termina com a letra S, que tem som de S. Cristina. E também a letra S tem som de S após uma consoante. Afonso. Então, a letra S está justo depois da consoante aqui. Afonso. Vou repetir. Sandra, Cristina, Afonso. Ok? Eu sei, parece um pouco confuso no primeiro contato, mas são as regras que nós temos. E, como eu digo, se você escutar português, essas regras elas vão ser mais facilmente assimiladas por você. E aqui nós vamos ter um som que ele é um pouco especial. E é um som que você escutará em Portugal e também no Brasil, mas somente no Rio de Janeiro. E é o som que você identificará como sh, que ocorre nessas regiões, nestes casos aqui. Então, você não precisa decorar essa informação se você não quiser, não é importante. Mas saiba que quando você observar esses fenômenos aqui, você terá esse som de sh. Então, nós teremos, por exemplo, no Rio de Janeiro, as palavras 2, festa, esqui, 10. É como as pessoas no Rio de Janeiro pronunciam, ok? Mas não é o meu sotaque. O meu sotaque é o sotaque de São Paulo. Em São Paulo, nós pronunciamos como no resto do Brasil, exceto o Rio de Janeiro. Nós iremos 2,
festa, esqui, 10, ok? Mas, como eu digo, no Rio de Janeiro, a pronúncia será sh. Então, nesses casos aqui, ocorre este fenômeno, mas é um fenômeno muito específico. Que, se você quiser falar o português assim, você pode, mas não é necessário se você não quiser. É somente uma variação, ok? E o que sim é bem geral no Brasil, em algumas regiões não, mas em geral sim, é que você tem a combinação DI e DE com o som de D, ok? Então, você pronunciará Diego tarde, do mesmo jeito que você diz a letra J em jeans, ok? Nessa palavra estrangeira, o mesmo som. Então, eu repito, Diego tarde. E observe que também a combinação DES, muitas vezes ela é pronunciada como DIS, no caso de desculpe, que é a mesma coisa que perdão. E nós vamos ter que o som será de TI e TE transformado em TS, no caso de Tiago, noite, ok? E o som é o mesmo que você tem no italiano quando você diz tchau, ok? Então, é TS, TI sempre e TE no fim da palavra. Eu sei, é um pouco estranho, mas é como nós pronunciamos no Brasil em geral. E, continuando, veja que a letra L no fim da palavra ou a letra L no fim da sílaba antes de consoante tem o som de U. Por isso, nós pronunciamos Miguel, é a letra L no fim da palavra, ou Thelma, porque a letra L está no fim da sílaba. E depois vem uma consoante. Thelma, é como nós pronunciamos. E observe que a combinação NH tem som de NI, ok? Como conhaque, ok? Se você diz o nome dessa bebida em francês, cognac, então será esse mesmo som. Dinheiro, em português. E você terá a combinação de CH com som de SH, que é o mesmo som que você tem em inglês quando você diz show. Portanto, você dirá cachaça, em português. E você terá LH com o som que é o da letra L com uma pequeniníssima letra I, ok? Então, você dirá mulher. E a letra H, se ela aparece em português, ela não tem som, salvo nessas combinações que você está vendo. Mas a letra H, sozinha aqui, ela tem o som de nada, ou seja, ela é uma letra que ela é muda. Portanto, você dirá homem, ok? Não pronunciará nada nesse caso, homem, ok? E agora, uma das partes mais interessantes da pronúncia do português, bom, vamos começar com o som da letra D, porque a letra D ela é muito fácil e possivelmente no seu idioma seja pronunciada da mesma maneira que nós fazemos em português. Então, para você dizer dólar em português, você vai ter a sua língua, você vai ter os seus dentes da parte da frente, certo? E a sua língua vai encostar nos dentes, vai fazer um movimento, vai encostar e vai voltar para trás. E você não vai expulsar o ar. Então, você vai dizer dólar, dólar, ok? Há muito contato entre a língua e os dentes. Você vai variar um pouquinho este movimento para realizar o som da letra R em português no interior da palavra ou com a letra R no final da palavra. O que você fará aqui? Você terá também a sua língua. Ela vai fazer a mesma coisa que ela fez aqui, só que o movimento é mais rápido e o contato é menor. É só a pontinha da língua mesmo que vai fazer tlum, tlum e vai voltar. Portanto, em português, você dirá Marcos, Mário, Murilo, André, ok? E esse é o som. Você não expulsa o ar. Você simplesmente pega a pontinha da sua língua e você toca os dentes. Rapidinho. Vou repetir. Marcos, Mário, Murilo, André. Ok? E você terá algo diferente quando você pronunciar a letra R no começo da palavra ou duas vezes dentro da palavra. Neste caso, você já não vai usar a sua língua, esqueça a sua língua, você vai usar a sua garganta. E você vai
pronunciar o mesmo som que você tem em inglês quando você diz hot. Então, é o meio da garganta, você expulsa o ar, mas a sua língua não faz nada. Então, você dirá Rafael, Renata, Raquel, morro. Veja, é a sua garganta que expulsa o ar, mas a língua ela está quietinha, não faça nada com ela, ok? E esse é o som que nós teremos. Vou repetir, Rafael, Renata, Raquel, morro, ok? Este som de será pronunciado em algumas regiões do Brasil, também no caso da palavra Marcos, ok? Por quê? Porque o jeito de pronunciar Marcos é o que você já viu. É colocando a língua nos dentes, né? E isso é o que nós fazemos em geral no sul do Brasil. Marcos. E é correto. Mas em outras regiões do Brasil, em muitas regiões, a maneira de pronunciar Marcos é diferente. É com este som aqui. Então, em muitas regiões do Brasil, as pessoas dirão Marcos, ou seja, com o som da garganta. Isso é totalmente normal e é muito comum em muitas regiões do Brasil, ok? E nós vamos ter também algumas palavras onde existem esses dois sons. Então, fique comigo para pronunciar Roberto, Romário, Rodrigo, ok? Então, Roberto, Romário, Rodrigo. Você vê que para essas palavras, a primeira letra R no começo eu usei a garganta e para a segunda eu usei a ponta da língua. No caso de Roberto, eu uso a minha pronúncia que é a do sul do Brasil, mas muitas regiões do Brasil vão pronunciar Roberto, ok? Por quê? Porque a letra R está diante de uma consoante. Mesma coisa que aconteceu com Marcos, ok? Você pode pronunciar Marcos, Roberto, mas também você pode pronunciar Marcos, Roberto, ok? Dependendo da região onde você estiver, ok? Mas isso é uma diferença que não dificulta a comunicação, devo realçar. Muito bem, e isso era tudo que eu queria ensinar para você. Espero que esse primeiro contato com o português você tenha gostado e você tem no final do material um resumo com informação mais importante, mas não vamos repetir porque não é informação nova, é simplesmente tudo isso visto de uma maneira bem simples para você praticar o português, ok? Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, você também pode se inscrever no canal para continuar aprendendo português de uma maneira bem comunicativa. Eu agradeço a sua paciência, a sua dedicação e eu espero que você realmente tenha gostado. Muito obrigada e tchau!